Olá, retornamos aula número 4, leitura com segurança. E nos termos que nós estudamos, existe a formação expressiva. Em linguística, formação expressiva é a construção de palavras através de sons de pronúncias. Quer dizer o quê? Na parte de estudo de linguística, na parte teórica, é a expressão de palavras que faz a construção da oração. A maneira de se falar, a maneira de se expressar, isso tudo se forma a comunicação. Se eu chegasse aqui e falasse, ficar parado totalmente, automaticamente não daria tanta conotação, não chamaria tanta atenção. Então os movimentos e mais a expressão, a forma de expressão vai dar toda a diferença. Essa é a formação da leitura com segurança, tá? Leitura depois da criação da imprensa se tornou a coisa mais importante. Ela é base para conhecimento, para transparência, para bases de estudo, registro. Na história começou-se o registro de anotações, de registros nas paredes das cavernas, né? Então começava a se fazer desenho lá para poder registrar as atitudes, as ações, os acontecimentos da época que encontramos até hoje essas anotações. Nas concepções, decodificação, atribuição e forma são as concepções da comunicação, da forma de comunicação. Identidade corporal é a comunicação não verbal, é aquela história que a ação, a reação, a forma de olhar, a forma de... é igual outro dia eu fui numa padaria comprar e eu fiquei até chateado com isso. A senhora faltou 1 centavo. Aí o pão dava R$3,21. Aí eu falei assim, dei R$3,20. Ela falou, fico devendo 1 centavo. Ela fez aquele olhar lá pra cima, como assim, olhou pra cima assim, como assim, tá bom. E falou, tudo bem. Mas a expressão dela disse totalmente o contrário. Ela disse que não gostou de ficar devendo 1 centavo. Aí depois eu fiquei remoendo e falei, poxa, eu deixo 1, 2, 3 centavos cada vez que eu compro. Quando eu falta 1 centavo, então a expressão, a maneira, às vezes a sua fala diz uma coisa, mas a sua expressão, a linguagem corporal, ela fala totalmente outra. Eu tenho um grande problema de que a minha expressão é muito comunicativa. Eu tento controlar, mas isso já é quase que natural. Então a identidade corporal, ela é uma marca de comunicação. A importância da linguagem corporal. Existem vários tipos de linguagens características. Existem os códigos, né, para certos grupos, só forma de falar, gírias e tudo mais. Existem os gestos culturais, ou seja, posições, respeito, igual que eu tive em Angola, você dá a mão segurando o braço, isso é significado de respeito. Você abaixa a cabeça, oriental faz isso, bom dia, e abaixa a cabeça. Então são gestos culturais. Gesto de suporte, quando você fala e confirma com seu gesto, dá aporte, dá suporte à sua comunicação. As leituras reais, das reais intenções, ou seja, quando você faz uma expressão, quando você faz uma leitura e joga a expressão, se você não jogar a expressão, fica totalmente fria. Então você tem que tomar cuidado com que formato de expressão que está formando, tá? Expressões inaptas são aquelas de raiva, dor, alegria, ou seja, naturais, né? São consequenciais. Também tem o movimento dos olhos. O movimento dos olhos deixei aqui para poder falar mais. Essa eu tenho experiência. Eu fiz bastante curso em neurolinguística, em jornalismo a gente aprende bastante o curso de neurolinguística, as técnicas de comunicação. E uma das coisas que eu lembro que eu estava namorando na época e eu fiz a besteira de explicar para minha noiva a técnica de linguística. Não sabendo eu como não tinha experiência, não sabendo que as mulheres têm isso por natureza, né? Inclusive foi tirado delas essa característica, essa expressão. O movimento dos olhos condiz na realidade, na realidade do tema. Então veja bem, se eu estou olhando para cima e para a direita, estou recordando. Se eu olhar para cima, para a esquerda, estou criando. Se eu olhar para baixo, pode ver que você está assim, se olha para baixo, você está sentindo. Você está para a direita criando, lembrando, e para a esquerda criando. Se você move os olhos para a direita e para a esquerda, você ativa a audição.
Tá aí a técnica na apostila, dá uma olhadinha, é muito legal ler, aprender e testar, tá? Porque é uma grande realidade, você vai ver que as pessoas, e nós fazemos isso naturalmente. Então, se você vai num evento, você vai de repente num atendimento psicológico, ou numa vaga de emprego, ou de repente você vai falar com uma mulher, você tem que tomar cuidado com a expressão dos seus olhos. Ah, se você fala alguma coisa, lembra, peraí, houve alguma coisa, houve alguma mentira. As mulheres não sabem explicar, mas a teoria, a psicologia já conseguiu explicar essas técnicas. Então é muito interessante você aprender muito bem aí na apostila, tá? E eu fui fazer a besteira de ensinar pra minha noiva, aí qualquer coisa ela fala, olha pra mim, conta. Aí, né, como se diz, não tem saída. Você tenta segurar os olhos, mas sempre faz um movimento errôneo. A linguagem do corporal na sedução. Bom, isso é uma coisa quase que natural. Existe uma linguagem na sedução. Uma maneira, a mulher quando arruma o cabelo, quando está conversando, sinal que ela está gostando de você. Outras expressões, o homem quando se dispõe, ou seja, se joga um pouquinho para frente para a pessoa que ele está chamando, recebendo atenção, está dando atenção especial. Então existe a linguagem corporal também nas relações. E que por natureza nós já captamos isso e entendemos isso por natureza, tá? Ainda mais que você não tenha, a não ser que você não tenha nunca uma experiência. O autismo é limitações na compreensão da linguagem. O autismo é uma doença que a criança fica dentro de si e ela não tem um controle de expressar os seus sentimentos, a sua fala, então ela perde um certo controle. É uma doença que vem do nascimento, não se tem cura, mas se tem tratamento, ou seja, um autista ele não precisa ficar totalmente aquém. Já foi denominado um autismo, endemoniados, pessoas fora do mundo e tudo mais, loucos, doentes mentais, mas hoje se sabe que o autista tem um tratamento e existem níveis de autismo. Na apostila tem falando bastante sobre isso, você pode, leia bastante, faça releia da matéria dessa aula, reveja o vídeo, presta atenção nos detalhes, tá? E volta a falar, tenta escrever um resumo e tenta apresentar o resumo para alguém. Se você conseguir entender, passar essa informação, tudo que eu estou passando no capítulo para alguém, é sinal que você aprende, aí você nunca mais esquece, tá ok? Bom, e depois disso, você se prepara, toma uma água, vamos tomar uma água e retornamos, nos encontramos na próxima aula. Então, vamos lá? Até a próxima aula!